Páscoa, como comemorar? 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, nós lemos: Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. A pergunta que fizemos de início, Páscoa, como comemorar, pode parecer estranha e surgir uma pergunta: há mais de uma maneira de comemorar a Páscoa? Sim, pelo menos de 3 modos podemos comemorar a Páscoa. Se nós fôssemos judeus, comemoraríamos a Páscoa da Bíblia, que é uma Páscoa estritamente judaica, uma das 7 festas anuais dos judeus. Como cristãos, nós temos que seguir a orientação do Novo Testamento, e existe outro modo que nós estamos convivendo com ele, que é um tipo de comemoração que eu diria pagã, origem pagã. Dando então algumas considerações a respeito deste assunto, que é o assunto que corre no pensamento de cada pessoa nesta semana, nós queremos dizer que a primeira Páscoa é mencionada na Bíblia Sagrada, no capítulo 12 do livro de Êxodo. Êxodo é o 2º livro da Bíblia. E Deus instituiu esta festa para o povo israelita, na ocasião, que passou um período de mais de 400 anos no cativeiro egípcio. E este povo sofria terrivelmente nas mãos da dinastia faraônica e pediram então a Deus um livramento na sua angústia, quando ele providenciou um líder que pudesse ir a Faraó para pedir a saída do povo para uma terra e assim acabar com a escravidão. Ora, obviamente, mesmo diante de sinais que Deus deu a Moisés para realizar diante de Faraó, Faraó endureceu seu coração e jamais admitiu que isso pudesse acontecer. Então o que faz Deus? Para agir contra a dureza do coração de Faraó, diz a Bíblia que vieram 10 pragas sobre a terra do Egito, uma após outra. E a cada uma das pragas que vinha sobre a terra do Egito, a princípio o rei, pesado pela situação, ele abria seu coração e chamava Moisés: ora por mim ou ora por nós, para que essa praga termine, e nós então vamos permitir que o povo saia. Logo depois que Moisés orava e a praga cessava, ele então endurecia seu coração de novo. Foram 9 vezes que isso se deu, uma após outra. Então Deus tomou uma providência por meio de Moisés, que providenciasse para cada família um cordeiro cujo sangue deveria ser aspergido na porta, pelo lado de fora de casa da residência, de modo que se daria o seguinte, conforme o registro do capítulo 12 do livro de Êxodo. Falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas de seus pais, um cordeiro para cada família. E aí, cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde deste mesmo dia. Tomarão o sangue e poluão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite
Comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. E nada deixareis até amanhã, mas o que dele ficar, até amanhã queimareis a fogo. Então aqui está uma ordem que Deus deu para o povo, e em seguida disse, e aquele sangue na porta vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, o celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Aqui está a base bíblica da celebração do que nós chamamos Páscoa. A palavra Páscoa significa passar por cima. Você poderia dizer, mas que nome estranho com tal significação? Sim, o anjo destruidor, à meia-noite, passaria pela terra do Egito, a casa onde houvesse, do lado de fora da porta, o sinal do sangue, ele passava por cima daquela casa, não entrava. Ia atingir aquela casa onde não havia o sinal na porta. Ora, isso ocorreu e trouxe uma mortandade tão grande para a terra do Egito, porque os egípcios não estavam informados e o filho mais velho de cada família morreu naquela noite. O próprio povo pediu ao rei Faraó que expulsasse aquela nação, aquela gente toda, o que se deu efetivamente. Então, Páscoa simboliza para o judeu essa libertação de um cativeiro egípcio. Durante mais de 400 anos eles suportaram. Não havia jeito normal para sair, a não ser por uma intervenção divina. Ora, este exemplo ficou registrado na Bíblia como figura para uma outra festividade de caráter cristão, que se daria com o Cordeiro de Deus que viria ao mundo. E este Cordeiro foi apresentado por João Batista em João 1:29. Quando Jesus chegou ao seu batismo, João Batista, diante da multidão, apontou para Jesus e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Repetindo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você me perguntará, é fundamental tirar o pecado do mundo? Sem dúvida. Mais tarde, então, encontramos o apóstolo Paulo escrevendo em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Vou repetir o texto. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, de modo que a Páscoa judaica era essencialmente um símbolo de uma outra ocasião futura em que o próprio Filho de Deus tomaria a forma humana, como diz o texto, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e assim, então, Jesus nasceu de Maria, da Virgem Maria, e se tornou aquele que se tornaria o pagador da nossa dívida para com Deus. E o apóstolo Paulo, falando desse privilégio que temos de alcançar por Jesus Cristo um estado bom diante de Deus, ele diz em Romanos capítulo 3, versículos 24 e 25, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça,
pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Assim, os cristãos celebram a Páscoa, ou esta vinda de Jesus Cristo a este mundo, que era a nossa Páscoa, de modo diferente do que faziam os judeus. Os judeus celebravam anualmente. Nós não celebramos anualmente. Celebramos cada ocasião que nós chegamos ao que nós denominamos a mesa do Senhor, que chamamos a ceia do Senhor. Na noite de quinta-feira, da semana chamada Hoje Santa, Jesus primeiro participou da Páscoa com os seus discípulos. E em seguida, então, ele instituiu o que hoje chamamos a ceia do Senhor. Mateus capítulo 26, 26 a 28, lemos: quando comiam, Jesus tomou o pão, até aqui é o pão da Páscoa, que eles estavam comemorando como judeus, e abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Aí está a celebração cristã da Páscoa, não anual como judeu, mas todas as vezes, diz Paulo, que vos reunirdes para comer, vos lembrais da morte do Senhor até que venha. Agora, a importância desta vinda de Cristo a este mundo, de sua morte vicária, expiatória, está no que diz o apóstolo João: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E nós queremos entrar no céu. E está na Bíblia, no capítulo 22 do Apocalipse, versículo 14: bem-aventurado aquele que lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha o direito de entrar na cidade celestial pelas portas. É uma felicidade quando nós estamos usufruindo dos resultados salvíficos da vinda de Cristo e de sua obra que realizou no Calvário, como acabamos de citar na sua instituição da ceia, antecipando a sua morte. E diz o texto em seguida do Apocalipse 20, e versículo 15: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, e uma certa relação de pecados, que se a pessoa não abandoná-los enquanto tem vida física, pode estar certo que depois disso não há mais outro jeito, não tem mais outra ocasião. Por quê? Porque também está escrito: aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Então acabaram suas oportunidades. De modo que hoje, quando o povo está envolvido com este pensamento da Páscoa, devemos lembrar-nos dessa pessoa augusta, Jesus Cristo, que também declarou várias palavras por símbolos, quer dizer, da maneira que o pão representa o seu corpo, o vinho ou o suco da vida representa o seu sangue. Outras ocasiões da sua vida, no seu ministério, Jesus usou dessas metáforas, dessas palavras simbólicas. Por exemplo, em João capítulo 10, versículo 7, ele diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Ele não é uma porta de madeira, de ferro, mas ele diz: eu simbolizo a porta, porta de entrada. Para onde? Para o céu. Ele disse: eu sou o caminho, João 14, 6.
Literalmente, Jesus não é uma estrada. Jesus representa uma estrada que leva a um determinado fim. Então, estes símbolos representam o sacrifício de Cristo quando nos referimos ao pão e ao cálice, mostrando assim que Jesus estava usando de uma figura para poder ser melhor entendido. Agora, no final da celebração de Mateus 26, 26 a 28, no versículo 29, uma promessa de Jesus. Ele disse: não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber convosco no reino do meu Pai. Isso é para glorificar o nome do Senhor Jesus. Não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber convosco no reino de meu Pai. Mateus 26, 29. Que privilégio estarmos com Cristo no céu, não por direitos pessoais, por prática de boas obras, mas pela graça de Deus. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Por que você não se apodera dela? E concluindo, nós temos a maneira, a comemoração que nós chamaríamos pagã. E essa comemoração pagã é feita por quê pagã? Porque é celebrada com ovos de Páscoa. Não tem origem bíblica. Tem origem pagã. Tem seu símbolo pagão. E aí a pessoa passa esse tempo sem saber efetivamente o que a Páscoa representa dentro da verdade bíblica, considerando que somos cristãos, o livro que nos orientamos por ele é a Bíblia Sagrada. Meu prezado ouvinte, você, como está celebrando a Páscoa? Está deixando certos costumes nos quais você foi orientado desde que nasceu, família tradicional, ou você está agindo cristamente, como acabamos de apontar, a forma como Jesus celebrou nos seus dias? Que Deus nos abençoe, que possamos aproximar-nos da Bíblia Sagrada cada vez mais. Sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu, quando força do és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos
sem par no deserto ao povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. Temos a nossa primeira pergunta do Samuel, do bairro Quarentenário. Ele pergunta: é pecado comer carne na sexta-feira santa ou durante esse período de Páscoa? Não. Quero dizer que não, considerando também que o próprio catolicismo hoje está mais ameno das suas proibições e não há problema quanto a isso. Afora isso, nós temos o texto bíblico de Mateus capítulo 15, versículo 11, com as palavras de Jesus que diz o seguinte: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isto contamina o homem. Logo, a sua pergunta: é pecado comer carne na sexta-feira santa? Não. Depois Jesus diz mais: não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então aqui estão as palavras de Jesus, de Mateus 15, versículo 11, e versículo 17 até os versículos 19, dizendo que o que entra pela boca não contamina o homem. Você pode comer livremente. Tiago, Vila Margarida, São Vicente, do bairro Vila Margarida. Ele pergunta: um cristão pode comer ovos de Páscoa e também dar? Bom, um cristão que considera o que nós dissemos, que ele sabe que essa celebração de Páscoa com ovos e chocolate não representa nenhum princípio cristão, ele está, se quiser comer, mas ele não está agindo com apoio da Bíblia Sagrada, porque aí há uma conotação com uma prática pagã ligada à idolatria de tempos passados e já compromete a posição do cristão nesse particular. Agora, comer chocolate pode-se comer o ano inteiro. Agora, especificamente,
Para a Páscoa, há uma conotação com a própria festividade que se celebra. Fábio, daqui de Santos. Ele pergunta: as cartas do Apocalipse foram escritas e enviadas todas de uma vez, ou cada uma foi enviada individualmente, uma a uma, à medida em que foram escritas? Nós queremos dizer que, considerando que cada nome de igreja mencionado no livro do Apocalipse se refere a uma cidade, sendo uma cidade, uma distante da outra, é de se admitir que as cartas foram individuais, uma para cada cidade e cada igreja que nela estava estabelecida, não um conjunto de cartas que foram espalhadas de modo aleatório. Cada carta dirigida a uma igreja e, repetindo, geograficamente diferente de uma segunda ou terceira, elas só podiam ser escritas individualmente. Tiago, bairro Vila Margarida, São Vicente. Após o milênio, a esperança de terra, literalmente, para o povo de Israel? Sem dúvida. A Bíblia fala em Romanos capítulo 11, versículo 25 e 26, que a rejeição do povo de Israel da pessoa do Senhor Jesus Cristo foi um período em que, embora eles fossem rebeldes, mas abriram oportunidade para os gentios. Fim do tempo dos gentios, ou melhor dizendo, a plenitude dos gentios, Deus vai voltar a trabalhar com o povo de Israel nesse período futuro, primeiro durante a grande tribulação, quando vão ser selados, de acordo com Apocalipse 7, versículos 1 a 8, 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo. Quem dá a interpretação de 144 mil como um grupo especial, uma classe especial que vai no céu para reinar com Cristo, está fora da Bíblia. Ali, efetivamente, aparece especificamente cada uma das 12 tribos. Então, na rejeição de Israel, nós entramos como judeus. E diz o texto, então, que citei: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrada. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades, e esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então dizemos que o povo de Israel vai ter privilégio durante o milênio, e como nós da igreja também vamos participar desse reino milenial de Jesus Cristo, apontado no livro do Apocalipse, capítulo 20, versículos 1 a 6. O Messias, ele pergunta: a alma morre? Esta pergunta tem sido frequentemente feita e nós temos sempre respondido não, repetindo: a alma do homem não morre. Base bíblica, Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Quando o corpo separa-se da alma, o corpo volta ao pó, de acordo com Jó, capítulo 10, versículo 9. Peço-te que te lembres de como barro me formaste e me farás voltar ao pó. O que é que volta ao pó? O que foi formado da terra, o corpo. Todavia a alma dos salvos vai à presença de Deus. Quando a pessoa que falece é um cristão, ela vai para o céu. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8, quando o apóstolo Paulo declara: mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor.
Isso é o que Jesus quis dizer ao ladrão na cruz, que era arrependimento e crente em Jesus. A alma do ladrão foi naquele mesmo dia para a presença de Deus. Não ficou aguardando num lugar intermediário, fora da presença de Deus. Então a alma dele não ficou se aperfeiçoando, já foi lavada com o sangue de Jesus e assim já foi aperfeiçoado. Então quer dizer, se Cristo é seu substituto e você é uma pessoa justificada pela fé, seu espírito está aperfeiçoado. Como diz o livro de Hebreus 12:23, daqueles que já partiram, são considerados espíritos aperfeiçoados, que já estão com Cristo lá nos céus. Cristina, em Varé, Igreja Cristo é Resposta. Tenho uma pessoa em minha família que é espírita e vejo que o grupo o qual ela pertence costuma fazer muita caridade. Eles ajudam muito as pessoas necessitadas. Sei que a salvação não vem pelas obras, mas admiro muito essas ações. Pastor, se os cristãos devem dar exemplo, não deveríamos também fazer o bem aos necessitados? Queremos dizer à nossa consulente, irmã Cristina, que, biblicamente, não se pode confundir a palavra caridade com obras filantrópicas. Exteriormente parece que uma coisa é outra. A palavra caridade que aparece na Bíblia é a tradução da palavra bíblica em grega ágape, que significa amor. Amor altruísta, como de Deus que nos amou e deu-nos seu Filho Jesus para a nossa redenção, como frequentemente lemos em João 3,16. Para mostrar a distinção entre a palavra caridade, que é usada erroneamente como meio de salvação pelas obras, segundo o ensino de Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, onde ele declara em letras garrafais: fora da caridade não há salvação. Isso se choca com a Bíblia Sagrada, porque no livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 10, declara: pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Agora, para nós repararmos bem a diferença de uma palavra e outra, boas obras e caridade cristã, repetindo que boas obras são obras filantrópicas. Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3 a 8, diz, Paulo falando: ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Ora, perguntamos, poderia alguém distribuir todos os bens aos pobres e não ter caridade? À luz de pessoas que não consultam a Bíblia, a resposta seria não. Mas a Bíblia diz sim, é o que está escrito: distribuir bem aos pobres, como a nossa irmã Cristina descreve, não é praticar caridade, é filantropia. E isso nada tem a ver com a salvação de uma pessoa. Como é que nós obtemos salvação? 1 Coríntios 15, 3 e 4. Primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados. Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Esse ensino bíblico, que é o Evangelho verdadeiro, é repelido pelo Espiritismo kardecista, dentro desse princípio que fora da caridade não há salvação. Então, quando os espíritas se notabilizam em obras assistenciais, que só podem ser elogiados, a motivação é errônea. Estou fazendo uma obra com a finalidade de salvar a salvação, reparar o seu karma.
que nós dizemos karma do crente, não existe. Porque o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Então, está certo, é incentivar os crentes a fazer boas obras, sem dúvida, independentemente da salvação da pessoa de Cristo. Porque nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. E quem está em Cristo é uma nova criação, seguindo o exemplo de Cristo, que achou que é melhor dar do que receber. Então, está certo a irmã no seu reparo, de que deveríamos ser mais ativos. Reconheço, porém, não é isto que nos leva à salvação. Maurício, bairro Vila Áurea. Gostaria que o pastor comentasse algo sobre os Illuminatis, pois já vi alguns documentários e gostaria de saber a opinião do pastor. Ele também agradece ao pastor e parabeniza pelo programa porque ele tem aprendido muito. Eu quero dizer que este grupo Illuminati, que aparece como uma propaganda, parecendo uma propaganda apocalíptica, baseada na Bíblia, não passa de um movimento ocultista. Vou repetir, Illuminati é movimento ocultista. Nesse meio ocultismo funcionam ou ajudam, identificando-se com esse movimento, as chamadas seitas secretas. Teosofia, Ordem Rosa Cruz, maçonaria e outras nesse tipo, que não aparecem publicamente aos olhos do mundo, mas que estão em atividade. E há um livro escrito por um dos ex-presidentes dos Estados Unidos, Al Gore. Ele escreveu um livro com o título O que a maioria dos adoradores da Mãe Terra, deusa Gaia. Esse livro admite que há uma deusa, que a Terra é uma deusa, uma pessoa, um ser espiritual que governa este mundo terráqueo. E que eles obtiveram um controle científico de clima e de todos os desastres naturais contra os quais o homem vem se defrontando há milhares de anos. Por exemplo, ultimamente, esses tsunamis, toda sorte de desastres climatéricos que eles vão regular por um tempo futuro. Então, considerando esse fato, nós dizemos o que a Bíblia anuncia, que na verdade aguarda-se à luz da Bíblia a chegada de alguém que a Bíblia chama de anticristo, que aparecerá depois do arrebatamento da igreja e estará dentro de um movimento deste, como Illuminati, como Nova Era, ou outros movimentos ocultistas. E o apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 a 9, ele faz uma recomendação: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Então aqui está um aviso muito solene de Paulo, que está dentro desses movimentos que vão surgir logo depois que a igreja for arrebatada, quando o anticristo tomar as rédeas do mundo, de modo político, econômico e religioso. É o Senhor da terra governando com as benesses da chamada deusa Gaia, que não passa apenas de uma ficção e não de uma realidade histórica. Como mito se admite, como realidade é infantil. Paulo Cubatão. Os adventistas ensinam que Moisés ressuscitou e por isso apareceu no Monte da Transfiguração, sendo o primeiro a ressuscitar com um corpo glorificado como Jesus. Com base nisso, eles querem provar que a alma não sobrevive à morte do corpo e que Moisés só poderia ter ressuscitado como as primícias dentre os mortos.
Como responder, pastor? Nós queremos dizer que essa colocação, essa interpretação da Bíblia é ensino de uma senhora chamada Ellen Wood White, que é a profetisa desse movimento, cujos escritos têm tanta autoridade quanto os da Bíblia. Então, essa pessoa escreveu que Moisés foi o primeiro a ressuscitar dos mortos com um corpo glorificado antes de Jesus mesmo ressuscitar. Agora, isso tem base na Bíblia? Moisés ressuscitou com um corpo glorificado antes de Jesus ter ressuscitado, cuja comemoração vai ser agora no próximo domingo pela manhã. As mulheres foram ao sepulcro e encontraram o túmulo vazio. Então diz a Bíblia assim em Atos 26, versículo 1 e 23, depois Agripa disse a Paulo, é permitido que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu, versículo 23, Cristo devia padecer, sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos. Vou repetir, primeiro a ressuscitar dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. E através, então, de sua profetisa, os adventistas querem justificar que ele escreveu no livro O Desejado das Nações que Moisés ressuscitou primeiro. E citam como base Lucas 19, 30. Eis que estavam falando com ele dois varões que eram Moisés e Elias. Ora, Elias não morreu, foi arrebatado para o céu, de acordo com 2 Reis 2:11. Moisés aqui não havia ressuscitado. Estava em espírito. O espírito sobrevive à morte do corpo. O corpo de Moisés foi sepultado em lugar desconhecido e ele não ressuscitou antes de Jesus, mas ele apareceu em espírito para conversar com Jesus e com os demais. Então, essa ideia de que Moisés ressuscitou antes de Jesus não tem base bíblica, é própria de pessoas aniquilacionistas, que ensinam que não há consciência depois da morte, e ensinam o sono da alma. Jesus foi a primeira pessoa a voltar dos mortos em corpo glorificado. Então nós temos mais um texto em Colossenses 1:18, e ele é a cabeça do corpo da igreja, o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Apocalipse 1:5, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Aí está repetidamente a palavra, colocando Jesus como o primeiro dentre os mortos ressuscitado, como ainda lemos em 1 Coríntios 15:20. As primícias dos que dormem. Logo, afirmar que Moisés ressuscitou antes de Jesus é heresia. Dineia Guarujá. Quando uma pessoa está impossibilitada de ir à igreja, ela pode receber a ceia do Senhor em casa? Na verdade, a recomendação de Jesus para a celebração da ceia é que se faça em conjunto, como se deu a primeira, quando ele reuniu os 12 apóstolos e celebrou a ceia junto com eles. Agora, quando encontramos também o apóstolo Paulo transmitindo na sua primeira carta, capítulo 11, a recomendação para a celebração da ceia, ele recomenda à igreja que estava na cidade de Corinto para esta celebração. Ocorre que às vezes alguma pessoa da igreja, ele se apresenta enfermo, impedido de ir à igreja conforme o seu desejo. Considerando que em Mateus 18,
20, Jesus promete: 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou presente. Geralmente o que ele leva a ceia a um enfermo, ele não vai sozinho, ele vai acompanhado. Sendo assim, constitui o número mínimo para a presença de Jesus no local. A pessoa enferma, mas 2 pessoas que chegaram e celebram em conjunto 3 pessoas. E assim aquela nosso irmão que está impedido na igreja, ele é confortado com hinos que se cantam, com a leitura do próprio texto bíblico, da explicação, e trazemos conforto para a pessoa através desta celebração da ceia em casa de pessoa que tem o problema de enfermidade, impedido de ir à casa de Deus. Irmão Carlos Paicará, é possível que uma pessoa que tenha recebido a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, crido em seu sacrifício e redenção pelos seus pecados e selado com o Espírito Santo, seja tomado por um suposto espírito de sono ou possessão demoníaca, mesmo tendo sua casa limpa e adornada? Queremos dizer que um cristão dentro do molde que foi aqui descrito, e com base na Bíblia Sagrada, quando o apóstolo Paulo, no capítulo 6 de 1 Coríntios, ele diz nos versículos 19 e 20 o seguinte: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então o escritor está dizendo que nós fomos comprados por bom preço, que foi o sangue de Cristo vertido por nós no Calvário, que diz o texto: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Ora, uma pessoa nesse estado, comprada pelo sangue de Cristo, propriedade de Jesus, pode ser invadida o seu território por um demônio que venha possuir essa pessoa? Eu declaro que não. Se genuinamente for isso, essa pessoa não pode ser possessa nem demonizada. Propriedade de Jesus, o diabo não entra. Agora, não conheço espírito de sono. Isso para mim é desconhecido e não encontro base na Bíblia Sagrada. O que pode ocorrer é negligência por parte da pessoa, como diz o livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, antes admoestemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai chegando aquele dia. Essa sonolência decorrente de afastamento da casa de Deus, que às vezes vai por 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, leva essa pessoa ao enfraquecimento espiritual e ela começa a ceder ao pecado. E cedendo ao pecado, então, ela coloca Jesus fora da sua vida. E aí está o problema. Vigilância. Quando você perceber que você já não tem mais prazer de ler Bíblia, quando você não tem mais prazer de frequentar a casa de Deus, quando você não tem forças espirituais para pregar o Evangelho, falar de Cristo aos seus amigos, conhecidos, parentes, então cuidado que a sua vida está correndo perigo.
qualquer alegação que possa ocorrer de afastamento entra no campo da apostasia. 1 Timóteo 4, versículo 1. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Quando não ocorre isso, ocorre o campo sexual, que a pessoa pode ceder à imoralidade e aí o diabo vai agir nessa vida. É uma situação terribilíssima que é preciso ter cuidado. Cuidado. Fiel, Senhor, ó Deus eterno, teus filhos sabem que não falharás, nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, sim, sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, tuas bênçãos nos dás. Tua mercê nos sustenta e nos guarda, sim, para sempre, ó Deus, fiel serás. Nuvens no azul do céu, sol refulgente, montes e vales, campinas em flor, tudo criaste na terra e nos ares, e todos louvam-te, fiel Senhor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, tuas bênçãos nos dás. Tua bênção nos sustenta e nos guarda, sim, para sempre, ó Deus, fiel serás.
Agradecemos aos nossos distintos ouvintes sua atenção dispensada ao nosso programa Consultando a Bíblia e pedimos que nos prestigie com a sua atenção na próxima edição deste programa. Que Deus esteja com todos nós e a nossa saudação costumeira, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém.